pouquíssimas coisas que a gente trabalha tem uma solução assim, ó. Exato. É óbvio que isso é bom, é óbvio que isso é ruim. Aí você fala, não, pera, Exato. quão bom isso é e pra quem isso é bom? Olá, Mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 73. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado especial da semana, eu queria te convidar, se você está assistindo no YouTube, para se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. E se você estiver vendo ou ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelas no nosso conteúdo, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos nos grupos do WhatsApp. Dito isso, Ana, quem que a gente vai receber essa semana? Essa semana a gente está com o João Prates. E o João é médico de quê? Infectologista, e ele veio especialmente aqui para contar como foi criar um podcast de infectologia e para falar sobre um assunto muito importante, que são vacinas. Seja bem-vindo, João. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu preciso começar falando assim, que vocês começou com a sua vinheta, o nosso começa assim, salve, salve, galera, do Médico de Quê? Aqui é o João Prates. Muito bom. Então, prazer estar aqui. Nossa, Raquel, minha chefe da clínica médica da Unifesp, prazerzão estar aqui com você e parabéns pelo trabalho, eu gosto muito do podcast, acho muito legal. Vocês trazem umas pessoas, eu diria assim, diferentes, aquela história, eu vou trazer uma pessoa com uma visão diferente, eu acho muito legal compartilhar a visão dos médicos sobre as especialidades, sobre a carreiras fora da medicina, assim, assistencial óbvia, né, uma coisa a mais, muito legal. A ideia justamente começou desse jeito, assim, a gente tentar mostrar até a amplitude que tem a medicina, porque a gente fica achando, né, e mesmo os alunos de medicina ficam achando que, assim, a única opção é ficar atrás de uma mesa atendendo o paciente. Perfeito. E não é. Essa opção tá super válida, sem dúvida, mas tem muita opção dentro da medicina, né, então a ideia realmente começou assim. Com certeza. Bom, então tá, o que eu posso falar de mim? Bom, conta quem que é você, vai lá. Cara, eu sou um cara muito entusiasmado com o que eu faço, acho que talvez seja a melhor definição, assim, eu gosto de falar que eu também muito entusiasta, então adoro a medicina, adoro a ciência, adoro as pessoas, acho que isso é muito gostoso, e eu gosto dessa coisa de se desenvolver, de estudar, de chegar mais longe, eu adoro essa parte, eu sou muito entusiasmado, você vê que eu um pouco animado, falo que eu gosto pouco das minhas aulas, e eu gosto muito da área acadêmica, da aula, falar com as pessoas, acho super gostoso, então eu sou infectologista, eu fiz faculdade em Santos, na Lusíada, uma faculdade já antiga, gosto muito da minha faculdade, lá eu tive alguns infectos inspiradores, assim, como a doutora Ana Paula Veiga, que é muito querida do coração, a gente fala que é a nossa professora até hoje, e depois fiz fazer infecto na Unifesp, a gente tem aquele nosso ano de clínica médica, lá que eu conheci a Raquel, que era a nossa chefinha, a nossa preceptora, né? Sim. E aí eu trabalhei muito no pronto-socorro lá, também tem um veio de emergencista na minha vida, e quando eu terminei a residência eu quis ir para um lado de infecções imunodeprimidos, é a área que eu mais gosto hoje, então trabalhar com oncohematologia, com oncologia, com transplantes, com reumato, eu gosto muito dessa parte de imunodeprimidos, que vai além do básico, assim, né, curto pra caramba, e a gente, enfim, hoje trabalho muito com educação, gosto muito de dar aula, é a minha praia, eu diria que eu tô dando um pouco mais de aula do que vendo paciente, que é incrível isso pra mim, que é uma coisa muito diferente. E o nosso podcast, né, o InfectoCast, vocês devem, tomara que vocês todos nos conheçam, porque nós temos, aqui são 2 grandes podcasts da medicina, que bom, né? E a gente começou esse podcast, é legal essa história, porque traz um pouco dessa coisa do que a gente tá falando aqui, de ter uma visão diferente do que fazer, né? Eu sempre gostei muito de educação e o podcast tem isso, né? Você pode ouvir o podcast a hora que você quiser, você tá lavando louça, e eu dirigia muito, né? E eu ouvi uns podcasts da gringa de emergência, eram os 2 que eu assistia, que eu ouvia mais, né? E eu ficava 1 hora, 2 horas no carro ouvindo podcast, adorava, né? Eu falei, cara, a gente precisa, os residentes na época, eu era preceptor da residência de infecto, e eles falaram assim, queremos mais conteúdo teórico. E eu falava, cara, quando que eu vou pôr? Porque tinha várias reuniões já, enfim, todo departamento tem 50 coisas, reunião da disciplina, não sei do que. Aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente. Daí que eu fiz, eu fui lá e falei, vou fazer um podcast, igual o pessoal faz aqui na gringa. Como é que era isso? Na quinta-feira à tarde, depois do ambulatório, a gente ia lá pro quartinho, e era literalmente o quartinho dos residentes. Era uma sala enorme, muito menor que esse estúdio, com 2 belichinhos ali. E aí eu levava uma mesa de som, os microfones, e a gente gravava um negócio que era assim, escolha um tema, aí eu falava assim, hoje o tema é tal, o residente preparava aquele tema, e ele falava, e a gente ia discutindo, gravando. E o segundo quadro, que era o diferente, eu chamava de Derrube o Expert, que a gente tem até hoje no nosso podcast, que era o seguinte, o residente ia trazer um caso,
que eu e a plateia não sabíamos o que era. Mas era às cegas mesmo. Era, e aí eles traziam um caso e a ideia era discutir. Claro que a ideia não era acertar, né? Mas enfim, eles traziam casos que eles tinham visto, o caso do New England, casos assim, era super Legal. gostoso, né? E onde que você arrumou 2 microfones e uma mesa de Cara, som? é legal E isso. quando Porque, que foi isso? Que ano então, foi isso? 2017. Imagina, onde você arrumou isso? Em 2020? Caramba, Em 2025 muito. parece mais ou menos trivial. Olha mas que história em 2017, interessante. Então, acho que são duas coisas que influenciaram também. Tinha um amigo da minha esposa, o Res, que ele fazia um podcast chamado Psicodoideira. Era uma conversa de amigos, assim, né? E eu gostava muito também do Nerdcast no brasileiro. Bem Sim, Aham. sim. E aí o pai da minha esposa, meu sogro, beijo, né? Ele trabalhava numa empresa de som, fazia som pra ambientes, assim, tal. E eu falei assim, né, o que eu preciso? Falei com esse meu amigo, com esse colega da minha esposa, o resto, falei, o que eu preciso de podcast? Um microfone assim, só de uma mesa. Falei, beleza, vamos comprar. Fui lá, falei com o meu sogro, falei, tem uma mesa pra você. Me deu uma mesa, eu comprei a mesa dele e os microfones, falei, vamos gravar. E começou assim. então, você estava Caramba. predestinado a ser podcaster, Cara, João. Coisa. E aí tinha que subir, eu não sabia como é que era. Na época não tinha Spotify, não era Não. conhecido. Era assim, usa o seu agregador de podcasts favorito. Isso, mas era isso mesmo. A gente falava isso, né? E aí tinha que escolher um lugar pra colocar, e na época você tinha que pagar o SoundCloud pra subir, ficar disponível pra o podcast da Apple captar aquele. Era um negócio mal enrolado. Mas a gente fez, né? E é muito engraçado, porque nessa época, o que aconteceu comigo, que eu sempre conto essa história, né? A gente tinha uma sala dos antibióticos, lá eu deixava tudo numa mala, porque você sabe, esses pesos aqui de Só microfone. vou fazer um parêntese. Hã? Na sala dos antibióticos era a salinha da interconsulta da Infecto. Isso, No sétimo sétimo andar do Hospital São Paulo, que é o hospital universitário Exato. da escola. Exato, ficar numa salinha longe lá. E esse pezinho aqui, esse negócio é pesado pra carregar pra lá e pra cá. Sim, Não sim, sair andando com ele sim. por aí. Não, e era toda semana que vocês faziam Toda também, não semana. tinha cabimento Aí eu ficar falei, levando embora toda vez. E a voltando. minha primeira medição era grande, porque na época não tinha tantas coisas como tem hoje. Tem umas mesinhas desse tamanho hoje, que é uma caixinha. Não era assim, era uma mesona, né? Tipo aquelas de estúdio, né? Sim. Beleza, estúdio de música. Aí, beleza, deixava aquilo lá guardado numa mala. E beleza, um dia eu vou lá gravar, abro a porta dos salas antibióticos. Cadê a Cadê? mesa? Cadê a mesa? Roubaram. Isso é muito Hospital São Paulo, né? Só um parênteses. Meu dinheiro e tal, Ai. e tudo mais. Eu falei, Meus putz, equipamentos. Mas levaram só a mesa de som, levaram os microfones. tudo. Os Tudo. microfones, as mesas de som, venderam. tudo junto. Eu certeza que se olhasse no Mercado Livre, tava anunciado kit para podcast, certeza. Eu não sei como é que o cara fez, mas enfim. Final das contas, falei, preciso resolver, o que eu vou fazer? Isso já tinha o quê? Quanto tempo vocês estavam fazendo? Putz, acho que, sei lá, um ano, 9 E meses. já chamava InfectoCast, já tinha chamava, nome? sempre chamou InfectoCast. Sempre foi. chamou. É. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer com essa zica? Eu falei, vou comprar outra, foda-se, desculpa o termo. Vamos lá. Comprei outra mesa de som, comprei outros microfones, aí o que eu fazia? Eu parava no estacionamento. O que eu fazia? Eu deixava no meu carro, eu ia do hospital até lá, pegava a mala, voltava pro hospital e fazia a gravação e voltava com a mala. A mala não ficou comigo. Meu Deus. E aí nunca mais perdemos, e ela foi inclusive a mesa que durou pro podcast durante um tempão. Olha só. E aí como é que virou o que virou hoje, né? Na verdade, foi muito engraçado, porque um dos episódios, que é o nosso episódio especial, era sobre ser infectologista. E eu tô falando, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Sim. E o pessoal ia lá e dava um testemunho, por que você fez infecto? O que você gosta? E era muito variado. E esse episódio, um dos nossos membros, nossos sócios hoje é o Klinger, e ele ouviu esse episódio. Sim. Foi o motivo dele fazer infecto na Unifesp, foi ter ouvido. Ele falou, eu gostei desse pessoal. Gente, isso eu não sabia. Eu conheci o Cleide, foi meu residente também. Eu não sabia disso. Então, hoje o nosso CEO do InfectoCast veio daí. Gente, que legal. E aí, quando ele se apaixonou pelo negócio, ele, o Jordão e o William falaram, vamos... Eu tinha saído da Unifesp já, na época, saído de preceptoria, pelo menos, estava de Sim. emergência lá. Vamos retomar, vamos fazer acontecer. E essa mesa durou muito tempo, ela ficou durante muito tempo com a gente, a mesma mesinha. Ela Que foi legal. aproveitada em diversos episódios. Hoje a gente tem algumas coisas melhores, né? Mas na época era isso. Então, durante anos foi essa mesa. E ainda eu falo que a gente não desistiu, senão não tinha acontecido nada disso. Que legal. E assim, é muito bom, né? Porque assim, hoje em dia a gente tem avanços em todas as áreas da medicina. É impossível você se manter atualizado. Verdade. É impossível. É. E eu sou suspeita que eu sou fãzaça também de podcast, Eu porque é um também. negócio muito simples, né? Muito legal. Às vezes você tem alguma dúvida de alguma coisa, você acha um podcast de pessoas sérias, que você sabe que vão falar Claro. informação de qualidade, Exato. você coloca no carro enquanto você tá indo no trânsito, você tá ouvindo. Eu acho que você então, consegue aprender qualquer coisa. Total. Esse pessoal que eu conheci dos podcasts americanos, eu cheguei a fazer curso lá foi até pro Kentucky, fazer curso de emergência lá com eles e tal. E eles tinham muito essa pegada de educação médica gratuita para todos. Eles tinham muito essa pegada. Total. Claro, tinha curso pago e tal, mas o geral era assim, nós temos que levar conteúdo bom, grátis para as pessoas. E hoje tá aí isso, né? Todo mundo pode Sim. fazer isso, ficou muito mais fácil a gente fazer um conteúdo, ficou muito acessível, então você vai conseguir chegar lá. E eu acho que, bom que a gente falou isso, porque vai entrar um pouco no assunto que a gente vai falar depois, que é assim,
O problema é, quando fica todo mundo capaz de ir lá e falar e botar sua cara na internet, a gente tem que começar a ponderar. Tem muito Exato. conteúdo Aí e começar a a gente fazer começa a chegar no curadoria. momento que a gente precisa Exato. filtrar o que nós estamos ouvindo. Isso, exatamente. Então é legal ter educação médica, educação em geral, gratuita, livre, disponível, a qualquer momento, na palma da sua mão. Isso é incrível, né? Até não tem desculpa, né? Assim, você quer estudar um assunto, Uhum. qualquer coisa a gente pode aprender japonês no Exato. YouTube, sei lá, entendeu? Agora, né? Ou de graça, ou gastando muito pouco. E você vai ter acesso a conteúdos assim, né? Só que começa a ter uma massa de conteúdo inacreditável. E aí você começa a ter duas coisas. Uma aqui que eu vou ver, gestão do seu tempo, claro. E a Sim. outra é o que eu posso confiar. Isso. E talvez essa seja um dos motivos até legal que fez esse link da gente conversar sobre alguns outros assuntos. Mas acho que esse ponto tem muita coisa disponível gratuita, é muito bom. Exato. Mas eu também tenho que tomar cuidado com o que eu tô lendo, com o que eu tô ouvindo. É, Porque não, tem e- muito ruído. Exatamente. no meio E de isso é tudo muito isso. complicado, né? E faz até relação, João, com o propósito da gente no Médico de Quê? Porque também a gente começa a ter muita luz em gente que faz conteúdo muitas vezes sensacionalista, sem profundidade. Sem E dúvida. gente que começa a, entre aspas, com muitas aspas, brilhar na internet. E a gente traz aqui, como você falou, eu adoro que vocês trazem muita gente diferente. A ideia é exatamente essa, pra gente mostrar quem tá fazendo trabalho decente, Claro. né? E boa medicina por aí, porque tem gente demais, né? Que faz Então, coisas isso é legal, que não sei como foi com vocês, mas vários episódios a gente não levou pro ar, porque a gente não gostou do conteúdo, ou porque não tava legal, porque ou tava insuficiente, ou às vezes tinha alguma coisa que tava com duplo sentido, não era legal que É. passasse pra frente. E até o Jordan, que é um dos nossos sócios lá, membros do InfectoCast, era assim, cara, ele era muito chata a curadoria do conteúdo, porque tinha às vezes falava alguma Uhum. coisa sem querer, só um erro de palavra, não, isso aqui vamos Não. tirar. A gente cortava. Nossa. Então, o InfectoCast sempre foi uma curadoria bem chata, vamos dizer assim, Mas isso é importante, porque a gente tinha super receio de falar alguma coisa cientificamente incorreta. claro. E, Não, e putz, sempre a gente pode ter jogou fora alguém- muito conteúdo por causa disso. Porque não ficou bom, porque não ficou claro, porque ficou dúbio. E porque Aham. alguém pode distorcer o que Claro, você falou, exatamente, que esse é ficou o fora grande de contexto. problema, né? Exatamente. Exato. Exatamente. A gente tem sempre muito cuidado, né? Uma coisa que dá trabalho pra quem faz podcast, quem escuta não vê, é gravado aqui, é uma conversa quase que livre, mas depois a gente assiste tudo. Claro, E a claro. gente avalia, até porque a gente tem muita responsabilidade com as nossas reputações e carreiras e com quem tá Perfeito, aqui e vem perfeito, conversar com a perfeito. gente, né? Esse detalhe é importante, porque muitas vezes uma fala colocada fora de contexto pode realmente dar outro tipo de interpretação que não Exato. sobre E a as maneira. aulas idem, né? Você vai É gravar a uma mesma aula, alguma coisa coisa, assim, total. é a mesma coisa, né? E me conta uma coisa, como que vocês escolhem os temas? Ainda é nessas Boa. discussões com os residentes ou vocês Não, têm não, uns já temas assim que Tem- estão acabou mais... virando uma coisa Reunião de independente. né? pauta, um brainstorming. Exato, é mais isso daí. Uhum. Então, assim, como vocês sabem, fazer pauta quente é legal, só que é difícil, porque tem que ser tipo amanhã. Cara, Então a gente faz conteúdos menores, assim. Os episódios, o que é difícil, né? Para um conteúdo científico de fato, você tem algumas coisas que não mudam tão rápido que todo ano tem as 5 coisas novas. Então a gente fala que meningite, vamos fazer o episódio de meningite 2025, então. Vamos mudar o que tem de novidade. Ou a gente tenta usar outros pontos de vista que já não foram utilizados. Perfeito. Mas é porque o conteúdo científico não é que ele não seja limitado, mas sei lá, falar das bases, as bases sólidas do conteúdo científico, elas se mantêm. Algumas coisas básicas, né, são muito Claro. boas. Então a gente tenta, sei lá, pega um ponto de vista diferente daquele tema, ou usa um caso, ou usa a gente brincou, né, derrube o expert, a gente põe muitos casos diferentes e a gente tenta passar o raciocínio, que eu acho que quando a gente tá ensinando conteúdos médicos, científicos, é legal passar também como você pensa. Talvez você não acerte, sim. Perfeito. talvez não seja, sei lá, o ideal, às vezes você erra o diagnóstico ali naqueles Sim. casos do New England, até porque nenhum deles é muito Sim. simples, né? Mas a gente ensina um pouco assim, eu raciocino dessa maneira. Perfeito. Quando os residentes não infectos passam com a gente tenta passar um pouco esse conteúdo assim, olha, não precisa entender tudo de antibiótico que a gente tá falando, mas olha como a gente pensa. A gente vê isso aqui, que a gente raciocina, não, será que esse antibiótico faz sentido? Ou aquele, será que não é essa infecção, eu tô errando? Esses pequenos insights. Acho que endócrino é um ótimo exemplo, né? Tudo bem. Assim, entenda os feedbacks das coisas, isso vai te ajudar em todas as áreas da medicina. Você entender Exato. como A equilibra B, que equilibra C, e as coisas todas se encaixam. Acho que endócrino tem muito é muito legal. Não, e outra coisa assim, você falou da pauta quente, o problema da pauta quente também é isso, né? É que muitas vezes você vai acabar fazendo na pressa, Sim. você não tem todas as informações ainda, e daí, de novo, você vai estar com um episódio seu ali com metade da informação. E a chance Exato. daquilo ali, daqui um mês, tá errado efetivamente é muito Perfeito. alto, né? Então, às vezes, tudo bem, a chance de você viralizar é maior, mas Claro, putz, claro. a que custo, né? E até você digerir um pouco a informação e Exato. interpretar um pouco melhor, né? Porque, sei lá, nós estamos na época agora é a moda do metanol, da Exato. intoxicação por metanol. Aí você fica lá vendo lista dos sintomas clínicos da intoxicação por metanol. Você assim, cara,
Eu vou ensinar isso pra alguém, leia aqui, talvez uma confusão mental, uma alteração visual. Exato. O que é prático de verdade? Às vezes demora um tempo pra você entender o que realmente faz diferença pras pessoas. Às vezes se investiga e se descobre uma informação nova e você tava totalmente ou errado, exato. ou até assim, putz, na verdade nada a ver o que eu tô falando. Então, é complicado opinar, acho que às vezes é importante, mas acho que uma boa dica pra quem quer fazer conteúdo é você não precisa ter opinião sobre tudo, o tempo todo, publicamente. Sim. Exatamente, principalmente não precisa falar de todos os assuntos na hora que sai o negócio. Exato. E é uma outra preocupação que eu tenho, você falou esse negócio do metanol, eu me lembrei, que assim, o meu medo é que a pessoa que tá tentando se atualizar, ela começa, e tá, por exemplo, na porta do pronto-socorro, ela começa a achar que tudo é intoxicação por Exato, metanol. claro. E esqueça do resto, né? Então, Das outras causas de acidose graves, porque por isso exemplo. fica às vezes tão hypado o negócio intoxicações, que a pessoa acha que tudo é aquilo, e daí ela deixa de olhar pra coisas super importantes que ela olharia Perfeito. se não fosse o hype. E acho que às vezes tem que deixar de gerir um pouquinho, sabe? Assim, lógico, sempre tem os early adopters de tudo, mas é legal você dar uma olhada e falar, pera, tá acontecendo? Qual que é esse papo? Quando que eu vi isso a última vez na minha vida? Era nas acidoses. Então, porque a gente, de repente, pro médico, talvez começar por isso. Você tem uma acidose grave no pronto-socorro? Exato. Como é que você identifica isso, né? Às vezes é mais simples. E pra população, às vezes não adianta ficar falando essas coisas. Não, exato. Não, é difícil, né? Sei lá. E eu lembrei na hora, que é isso, né? Eu tenho um clube de leitura que sou eu que sou médica. Então, a primeira coisa, alguém jogou a reportagem lá, eu falei, gente, a gente vê, assim, é uma coisa que faz parte do diagnóstico diferencial, a gente pensava isso no pronto-socorro, é uma acidose, tem outras coisas que também podem causar, muita calma nessa hora, não é assim, a coisa mais comum do mundo. É claro que a gente tá vendo aí um monte de casos, é importante o colega que tá lá na porta saber que isso existe, porque se você não conhece um diagnóstico, você não vai fazê-lo, né? No geral, de onde tá isso no algoritmo da vida, da intoxicação. Onde tá na vida, exato. ok. Tá, beleza. Então, pronto, Lembra mas eu bem. tenho que saber os outros também, porque Lógico, exato. tudo vira intoxicação. Ô, Não, João, e a gente queria agora já falar de vacinas. Boa, A gente quer que você nos ensine, aproveitando que a gente claro. de um assunto do hype para outro assunto do hype. Mas é bom, porque a gente falou um pouco dessa coisa de cuidado com as evidências, com os fatos, com as coisas, né? Sim. Eu acho que pra gente falar de vacina, eu queria aproveitar que talvez o tema que mais foi polêmico deve ser vacina de Covid e tudo mais. Então, só pra falar um pouquinho sobre a pandemia, algumas coisas que eu acho que vale, que são aprendizados. Perfeito. Que a gente teve com relação a evidências científicas. Então, só pra gente tomar um pouco de cuidado, né? Eu sempre, quando dava aula de Covid, eu começava com dois slides, que era assim, o primeiro slide é o seguinte, não sei se vocês lembram disso, teve uma época que o ministro da Saúde da França, era uma comitiva de imprensa, ele falou assim, galera, não usem ibuprofeno, porque ibuprofeno faz mal pro Covid. Vocês lembram disso? Nossa, sim. É que foi tão breve, mas é só pra ilustrar, né? Então ele foi lá e falou isso, né? Isso saiu em todos os veículos de mídia, isso saiu na Organização Mundial da Saúde, ela veiculou, a OMS. Não usem ibuprofeno para Covid porque a saúde, o pessoal da saúde da França identificou que faz mal. Aí eu falei, beleza, tá, ok. Cadê isso? Cadê o dado, né? Onde está a tabela, ou sei lá, qualquer coisa, me desenha um negócio aí que mostra. Passa o tempo, passou uma semana. E nada. De repente a OMS faz um outro, uma semana, eu tenho esses dois slides, sempre botava os dois assim. Uma semana depois, a OMS, voltamos atrás, não tem evidência contra o ibuprofeno. Tudo bem, foi 7 dias, sei lá, tudo bem. Mas veja bem, alguma pessoa que é uma pessoa importante, a ministra da Saúde da França, sei lá, ele tem acesso à informação que nós não temos, provavelmente. Sim, exatamente. Ele vai lá e fala isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qual que é a informação real. Perfeito. E acho que vale a gente falar disso, que é assim, existem as evidências que a gente chama de primárias, o estudo tá lá. Tem evidência secundária, alguém leu, a gente falou, olha, tal. E tem umas que são terciárias ainda, que pega o tema e fala, isso aqui. Ouvi dizer. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a evidência verdadeira tá nesse dado real aqui, tá? Aqui é a opinião do cara, e aqui é um painel que junta e aglomera esses dados. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a informação tá na base primária, e aí aqui é a opinião do cara. E às vezes a opinião da pessoa tem 1000 influências, né? E isso é uma coisa que complica a nossa vida. Total. Então vacina acaba sendo a mesma coisa, porque as vacinas, elas têm todo um caminho que vai lá do começo da bancada até chegar na pessoa. Então não é tão simples. Inúmeras vacinas são perdidas e não são usadas por um tempo. Por quê? A gente começa sempre na bancada. Isso, pessoal, vale para qualquer substância, para qualquer coisa que nós estamos estudando. Quando começa da bancada, você começa literalmente assim, ó. Esse negócio mata câncer. Pega uma célula de câncer e joga o negócio. Matou. Disso aqui, para virar quimioterapia que a gente usa, meus amigos, 99% não chega lá. Né? Exatamente. Então vacina é a mesma coisa, você vai lá e você vacinou o ratinho, ou até o seguinte, qual é o anticorpo que eu tenho que produzir para neutralizar aquela infecção? Este anticorpo contra isto.
Tá, aí você pega esse anticorpo, aí você dá pro ratinho e daí infecta o ratinho. Morreu? Não morreu. Começa assim. Ah, esse anticorpo, tá. Então como é que eu faço agora para o ratinho produzir esse anticorpo? Aí você cria antígenos parecidos ali, vai dando para ele até ele produzir aquele anticorpo. Perfeito. Aí ele produziu aquele anticorpo, produziu. Aí vamos vacinar o ratinho e dar a doença para ver se ele não morre. Ah, beleza, morreu, não adianta, volta. Isso acontece com 90 anos, cai tudo fora. Que é o viés do sobrevivente, né, na verdade, né? O que a gente Sim. vê ali na farmácia, sei lá, Perfeito. é só o que Ralou, deu certo. já aconteceu muita coisa Exatamente, com aquilo pra chegar então lá. se a gente falar, se sair uma reportagem, porque sai toda semana quase, né, de algo que deu certo no ratinho, Perfeito. estatisticamente é mais provável que isso não funcione lá no futuro do que funcione. Perfeito. Ou então que seja por uma situação especialmente específica, né? Eu nem vamos falar disso, mas quando a gente fala de câncer, né, estamos falando de 200 doenças, não uma, né? Esse que eu gosto muito de dizer. Gente, câncer não é uma doença só. Câncer Não é, são definitivamente. Não, câncer de estômago não é uma doença só. A gente chama tudo de câncer. Leucemia, São várias doenças. Exato, então assim. Bom, aí beleza, o ratinho sobreviveu, coisa incrível isso, nossa, maravilhoso. Vamos fazendo uma coisa que parece gente mais, aí você faz no macaco, faz uma coisa mais parecida, tá bom, beleza. Sobreviveu, beleza. Aí você vai pegar algumas pessoas, geralmente são pessoas saudáveis, geralmente são homens, porque garantir que não vai ficar não tem gestação, não vai engravidar, não sei o quê. Aí você dá e vê se o cara produz anticorpo. Aí ele produziu anticorpo? Pô, produziu. Aí você pega esse anticorpo e você vê se neutraliza no laboratório. É isso que eu ia falar, se realmente esse anticorpo é efetivo, né? Nós não chegamos na doença do cara. Aí você vê se a quantidade foi suficiente. E se ele não teve efeito colateral, se depende do efeito colateral que ele teve, já caiu essa vacina. Não dá, acabou, não funciona. Tá bom, próximo. Ah, beleza, funcionou, maravilha. Gente, são etapas. Esse anticorpo neutraliza mesmo, tá bom. Então vamos dar uma vacina pra ver se produz muito desse anticorpo. Às vezes não dá, às vezes tem que mudar, e muda adjuvante, o que você coloca junto pra vacina funcionar melhor. Vai tentando, bom, conseguiu, olha, esse anticorpo aqui, esse cara vacinou, ele tem um monte de anticorpo que deve ser neutralizante. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, se for uma doença que você pode experimentar a pessoa, dar doença pra pessoa, tem alguns estudos com isso, teve inclusive com a vacina de Covid, gente que topou receber uma dose de Covid, que é raro isso, mas houve esse estudo, inclusive, tá? Tem esse estudo, mas se a doença for uma doença grave, então vamos no lugar que as pessoas morrem muito daquilo. Aí eu vou lá e vou vacinar essa galera pra ver se reduz. Um número pequeno, pra ver se reduz e pra ver se ninguém morre disso. Beleza, aí você vai lá e vacina essa galera. Funcionou, reduziu bastante. O que é bastante? Muito significativo. Se for um número muito pequeno, volta pra trás. Começa de novo, troca o anticorpo. Às vezes o anticorpo do humano que neutraliza não é o mesmo que o do ratinho que neutraliza. Vamos lá, mais uma vez. Aí que você vai para um estudo que tem mais pessoas de fato. E aí, para tentar proteger contra uma doença, você tem que pegar um lugar que a doença esteja ocorrendo. Naquele momento. E isso é um problema, porque dependendo da doença, ela tá muito comum, depois ela tá muito rara. Então existe um dificuldade enorme de vacina para doenças raras, porque elas não acontecem. Aí eu vou ter que criar uma amostra, é um número enorme de pacientes, é um estudo caríssimo, tá? Porque isso exige que as pessoas vão lá vão até o lugar que está vacinando, sejam vacinadas, sejam monitoradas, elas são monitoradas periodicamente, e se elas ficarem doentes, tem que ter um teste confirmatório claro que a doença aconteceu. Então nas infecções costuma ser biologia molecular, então são exames caros lá, tem que fazer o swab do Covid para ver se deu positivo, tem que fazer zoster mesmo, vamos ver, tem que fazer alguma coisa, raspar da lesão, procurar, tudo tem que ser bem chato, porque tem que ficar documentado. Mesmo, se funcionou. Aí essa vacina, beleza, funcionou naquele grupo, a gente chama de eficácia, funcionou no estudo clínico. Depois disso, essa vacina vai para a vida real. Exato. E aí a vacina tem uma eficácia, que é a eficácia do estudo clínico, em que eu vacinei um grupo, não vacinei um grupo, muito parecidos os dois, são grupos muito semelhantes, olhei ao longo do tempo e vi a incidência. Ela funcionou, quantos por cento? Então eu vou comparar quanto teve de doença aqui, quanto teve de doença aqui. Ah, teve 90% a menos, aí da eficácia da vacina é 90%. Quando vai para a vida real, muda. Por quê? Porque aqui é todo mundo vacinado, aqui ninguém é vacinado. Ali tem o cara que é vacinado, mas ele tomou não sei o quê, o outro não vacinou, esse tomou as doses certas, esse não tomou, esse ao invés de tomar 2, tomou 3, ou tomou uma. E a variabilidade da população é muito maior. A incidência da doença faz assim, a incidência da doença. Então é difícil, e a gente tem que interpretar com cuidado todos esses dados, lembrando que o contexto de onde a vacina foi estudada importa demais. Então eu vou dar um exemplo aqui bem simples, mas por exemplo, eu estudei vacina da dengue de vírus vivo, uma vacina nova, hoje tem aqui dengue, a vacina nova da Takeda, que, beleza, vacinei. Qual o vírus está rolando naquele momento? É dengue vírus 1 e 2. Então eu sei que para dengue vírus 1 e 2 é boa a vacina. E pro 3 e 4? Não sei ainda. Até isso acontece no meio desse mundo dos vírus. É uma zica, porque às vezes tem 2, 3, 4 tipos e a infecção, a epidemia daquele momento foi o subtipo 1 e 2. Então ainda não sei se ela funciona tão bem para o 3 e 4. E são limitações, então isso vale para tudo, para falar bem da vacina e falar mal da vacina, ou seja, eu posso confiar nisso? Posso. Outra coisa, nesse estudo da vacina, que população não foi incluída? Eu não incluí gestante.
Então, posso vacinar as gestantes? Não sei. Posso vacinar mulheres em idade fértil, que provavelmente você também excluiu pelo risco delas ficarem Posso gestantes? precisar tomar cuidado. Da mesma forma que a gente interpreta estudos de medicamento, acho que a gente deve ter falado 1000 vezes nesse podcast, Sim. a gente tem que interpretar com cuidado os estudos de vacina também. Claro, qual a população que foi vacinada? Faz sentido? Posso extrapolar os dados? Outra coisa, os efeitos colaterais, eles são toleráveis ou não? Às vezes é um efeito colateral que atrapalha o funcionamento da vacina. E remédios são tirados do mercado o tempo todo. Veja, Vioxx da vida, 2 anos de uso, risco cardiovascular, tire o remédio. Talidomida mesmo, eu usava pra gestante, pra enjoo náusea de e vômito. gestante, agora é exatamente a população que Aí você você não pode descobre usar, que ela né? faz muito mal, aí você... Lógico, parei de usar a droga? Não, mas você entende grupos e restrições que você não pode mais usar. Então, acho que são alguns bons exemplos. Tem muita coisa que aconteceu isso, né? Sim, rosiglitazona saiu também do mercado depois, já de liberar, foi uma mudança de paradigma da endócrina, que todo medicamento para diabetes agora tem que ser testado antes de liberar para risco cardiovascular, Claro, né? porque aumentou. Imagina, Exato. a meta. Isso é muito interessante, até porque você falou uma coisa legal, né? No diabetes tem muito isso de surrogate, né? Qual que é o desfecho? Melhorar a glicada. Era melhorar a glicemia. A Abaixou. glicada melhorou. Potentíssimo. Aí o cara morre mais. Aí o cara morreu mais de doença Então, coronariana. mesmo quando melhora alguns marcadores clássicos da doença, não necessariamente significa que as coisas vão melhorar, né? Então, é bem... Eu acho que essa interpretação da evidência, ela é super, super importante. E no mundo das vacinas, acho que isso é muito claro, né? Então, primeiro recado é cuidado com essas coisas de quem falou a informação. Às vezes o momento ele é quente, né? Ou o tópico é novo, ou ele é polêmico, ou ele traz muitas visualizações, muita atenção. Vamos falar. Aí fala alguma coisa, de repente, teve uma semana depois, o ministro da Saúde volta atrás e não era bem assim, tudo isso tinha começado. E eu acho que tem uma coisa importante, muito importante que você falou, que assim, isso a gente ouve da população leiga, mas assim, as pessoas, mesmo pessoas da área da saúde, que tem um poder aquisitivo bom e que conseguem entender isso com uma certa clareza, assim, não, mas eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado mesmo assim. Não é essa a questão, cara, entendeu? Você puxou uma coisa ótima, depois procurem, tem esse estudo, tem um estudo muito bom que é sobre isso, que é vacina da gripe causa gripe, que eles fizeram, né? Olha como gastaram uma grana pra tirar esse mito, que é um grande mito e é bom a gente quebrar ele, né? Eu lembro de quando eu trabalhava num programa de rádio há 1000 anos atrás e a gente falava de saúde e esse era que sempre perguntava, eu fiquei gripado. Então assim, tem um estudo que com vacina de influenza, que eles fizeram o seguinte, vacinaram as pessoas pra influenza. E eles falam pra você assim, ó, você teve sintoma gripal, nos próximos 14 dias você volta aqui, tá bom? Aí você voltava, você fazia painel ampliado de vírus respiratório. Que era justamente pra O que eles mostraram nesse estudo, que é uma coisa impressionante, de 1000 e tantos pacientes lá, voltaram, sei lá, 100 pacientes com síndrome gripal. Eles tinham todos os vírus, menos gripe, menos influenza. Contrário de tudo, rinovírus, VSR. Eu vou caçar esse estudo hoje pra mandar no grupo da minha família. Cara, sensacional, procurem, é muito bom, porque a ideia foi assim, realmente o sintoma de gripe significa, não, as pessoas voltam com o sintoma respiratório e não é influenza. E o engraçado que esse estudo nem foi influenza, porque assim, a vacina não protege 100% também contra influenza. Exato. Ela protege contra formas graves. Mas esse estudo é engraçado porque tem 0 casos. E alguém foi lá e gastou uma grana, porque esses painéis são caros. Sim. E fizeram um painel nesse paciente. Então, se você. O mais provável de você ter sintoma respiratório depois da vacina da gripe é que você pegou outro vírus respiratório. E geralmente, que estação que as pessoas tomam um pouco antes do inverno. Que é quando você tem mais vírus circulando, né? E é muito curioso, porque você poderia dizer assim, tem alguns determinados pontos da história que a vacina de influenza foi quase protegeu pouco. Por quê? Porque a maior parte dos casos era VSR, a maior parte dos casos era Covid, a maior parte dos casos era rinovírus. Então, na verdade, isso Não varia bastante. Elas estavam protegidas. Que é o que a gente tá falando, porque, imagina, você tomou vacina numa época que o vírus mais comum é outro. Beleza, não tem problema. Faz parte, é muito engraçado isso. Exatamente. Não, e eu acho que também tem duas coisas. Você falou o negócio do ministro da Saúde da França, eu me lembrei assim, que talvez eu vou entrar numa grande polêmica aqui, mas assim, tomem cuidado com políticos dando declaração sobre coisas relativas à medicina. Não, pelo seguinte, por mais que seja um ministro da Saúde e que ele seja médico, por exemplo, você tem que entender que ele está num cargo político. Então, o interesse dele em divulgar aquela informação não necessariamente é uma informação confiável em saúde. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é outros políticos falando, que daí eu não vou entrar nessa aí. Não, então, mas eu acho legal, porque a ideia é o seguinte, que eu falaria para as pessoas é o seguinte, vai atrás do dado. Porque, ele falou isso baseado em quê? Tá, esta informação. E eu gosto das pessoas que quando elas vão fazer alguma aula desse tipo, elas falam assim, esse estudo é esse aqui, tá aqui a referência. No final do post, ou sei lá, a gente se baseia nesse negócio aqui. Porque existem questões limitantes para estudos também. Às vezes o estudo é mal direcionado. Tem uma coisa engraçada que eu gosto de falar, quando eu falava eu fiz algumas aulas de medicina baseada em evidência, eu gostava de falar o seguinte, que o maior problema do ser humano é a falsa associação.
Então, vou dar um exemplo. Começou lá na Idade da Pedra, quando o cara, quando ele começou a agricultura, plantei lá a minha plantação, né? Sei lá, plantei as minhas batatas, e aí naquele ano, passou uma estaca cadente. Eu falei, putz, será que vai dar sorte? Aí no dia que passou a estaca cadente, no mês seguinte, a minha batata foi o melhor plantio de batata da história da humanidade, nunca aconteceu. Aí esse ser humano falou, caraca, estrela cadente prevê que a colheita da batata vai ser boa. Ano seguinte aconteceu a mesma coisa, ele falou, nossa, é isso. Terceiro ano veio a estrela cadente e a batata foi péssima, deu tudo errado e foi uma zica. Aí ele falou, putz, não confio mais na estrela cadente. Então, assim, muitas vezes a gente faz falsas associações. Esse é o maior problema que nós temos com ciência, eu acho, e com essa coisa de tal coisa faz bem, tal coisa faz mal, tal coisa faz bem, tal coisa faz mal. É entender que existe uma coisa chamada associação, ou seja, isso aconteceu, isso também. Existe uma associação, foi ao mesmo tempo, beleza, por exemplo. Mas se não é causalidade, ou seja, não é a causa daquilo. Não é a causa da outra. Isso acontece demais, e aqui o exemplo que você deu aqui foi muito bom, que é, sei lá, por que eu não uso rosiglitazona? Porque ela diminui a glicemia. Diminui a glicemia, eu acho que quem tá com glicemia menor vai ser melhor pro paciente, eu acho isso, só que na verdade não. Então, assim, é interessante porque falsas associações são o que geralmente faz a gente são causas de muitos problemas em saúde. Um exemplo clássico é que estudos de dieta e alimentação tipicamente associam um alimento a um desfecho. Então, vou lá e falo assim, quero provar que o tomate previne câncer de próstata. Como é que eu faço esse estudo? Pergunto pra uma galera quantas porções de tomate elas comeram e depois eu vejo se tiveram câncer de próstata ou não. Qual que é o grande problema de estudos de dieta e alimentação? Eu não consigo fazer o cara comer só tomate. E nem esperar o tempo suficiente para ele ter câncer de próstata, 10 anos. O que eu vou perguntar para ele? Quantas porções você comeu? E daí eu vou olhar lá para 10 anos. Esse cara vem no máximo uma vez no ano. E aí eu pergunto para ele, me fale, no último ano, quantas porções de tomate você comeu por semana? E é tomate. Aí ele, que porção de tomate? Ele, 2 tomates. Se eu juntar a semana tal... E é chute também, porque ele vai falar, eu peguei 2 fatias. No final, eu tenho um monte de dados de quem teve câncer disso, daquilo, não sei o que lá. Aí você acha nesses estudos coisas tipo assim, o tomate foi associado com câncer de próstata. Tem um estudo que associa tomate com câncer de próstata, como tem estudo que associa... Tá legal esse exemplo. Aí eles vão lá e falam assim, beleza, mas o palmito protegeu. Eu falo, nossa, pera, eu não tinha noção que o palmito protegia. E tem muitos artefatos estatísticos nesse meio, porque esse paciente essa pessoa é muito complexa, ela nem lembra se ela comeu tomate mesmo, o fato é isso, até a gente chama isso de viés de memória, você nem lembra, você não fala nem o que você fez direito. E não dá pra isolar as demais variáveis, Exato. todas as variáveis ao mesmo tempo e dizer que só dieta é muito difícil de isolar, né? Então, quando você vai fazer intervenção de dieta, geralmente o desfecho é um período curto, 6 meses, sei lá. Você tem que pegar o cara e controlar ele de alguma forma. Existem medidas, inclusive, que é assim, o cara registra ou ele tira foto pra tentar falar, ele aderiu? Quantos por cento aderiu àquilo, né? Então são estudos difíceis de desenhar e são muito caros. Vacinação são estudos difíceis de desenhar e caros pelo seguinte, eu tenho que acompanhar esse paciente o tempo suficiente para ele ter a doença. Sim. E é obrigado, isso vem de muitos anos atrás, eu tenho que fazer grandes monitorizações de segurança. Hoje, quando você vai fazer estudo de vacina, um dos grandes custos terminei, deu certo, tá bom, beleza, agora você vai continuar 2 anos, 3, 4 anos, e você é obrigado para as autoridades em geral, FDA, EMA, aqui no Brasil, Anvisa, e aí os dados da vacina, que você começou a vacinar a galera, o que aconteceu? Tem que mandar tudo, é chato pra caramba, entre aspas, tem que fazer um sistema de monitoramento. E se aparecer um efeito adverso estranho no meio do caminho, o exemplo da vacina do Covid foi miocardite, você criou sistemas internacionais de monitorização de miocardite, porque se tem mesmo, quem é que tem, vamos entender, e é obrigado a fazer isso, e você, dinheiro pra pagar gente pra fazer isso, no mundo inteiro. Então, assim, é complicado fazer estudo de vacina, acho que esse é o primeiro ponto, acho que é legal falar isso. E a falsa associação, qual que é o grande problema? Vou dar um exemplo aqui, com vacina é muito fácil fazer falsas associações. Então, esse foi o exemplo que você falou foi, a vacina me causou gripe. Não, a vacina está associada com ter mais gripe. Por quê? Porque na época que você toma vacina, você tem mais gripe. É a época que tem vários vírus circulando. A gente teve um caso emblemático da medicina, que é a associação de vacina de sarampo com rubéola com autismo. Esse é um exemplo, assim, claro, emblemático 99, da história, né, da medicina. Não lembro 98, o ano agora, mas esse estudo é muito curioso, porque foi o seguinte, pegou-se algumas crianças que tinham tido depois de vacinar, não foi nem a mãe vacinou, foi a criança, já era uma criança pequena, e se descreveu alguns casos de uma associação de sintomas tipo de espectro autista hoje, né, associado com, tinha algumas questões de hiperplasia linfóide, tinha diarreia, então botaram uma síndrome lá, olha, as crianças tiveram isso, pô, que síndrome estranha, o que ela fez nos últimos tempos? Foi vacinada, foi aquilo, associaram com a vacina, então o autor foi lá e falou, essas crianças todas tomaram vacina de sarampo com rubéola e tiveram essa síndrome. E aí começou, a vacina está associada com autismo, está associada com essa síndrome,
que acontece quando você faz isso na medicina? E ele publicou no Instagram, foi no Lancet, inclusive, tá? Quem quiser procurar esse artigo, depois vocês vão ver porque que é fácil de achar. Aí eles pegaram e beleza, aconteceu isso. Aí, bom, se aconteceu isso, eu fiz uma associação. A vacina pode estar associada com esse problema. Não é a causa ainda. Para dizer que é a causa, o que eu preciso fazer? Vou fazer um estudo maior. Aí eu vou lá e ponho o dinheiro. O que eu vou fazer? Pega essa galera que foi vacinada, tenta achar uma população muito parecida que não foi vacinada e olha pra frente o que aconteceu. O mais parecido possível. E ver se teve autismo. E aí foram muitos estudos e números em vários países, porque, pô, né, preocupou. Claro. Né? E esses estudos já rolando e os dados saindo e tal. E aí esse cidadão, esse é um porém, né? O que poderia acontecer nesse caso? Poderia achar-se uma associação ou não. Sim. Então a gente ainda tá no não sabemos, mas estamos estudando. Os dados parciais estavam sugerindo que não tinha. Os dados de corte já começavam a falar, ó, não tem. Corte quando a gente acompanha esses grupos, pessoal, que a gente chama de cortes os grupos. O grupo chama um corte. O estudo de corte é acompanhar esses grupos. Aí a gente foi saindo esses dados, ó, não tá aparecendo os parciais, não tá associando nada, tá estranho. Aí este autor vem a público e fala, então, na verdade, eu menti. E na verdade os dados são falsos. O estudo que eu falei era tudo mentira. É literalmente isso que aconteceu. Isso existe, e só que só pega lá. Isso é real. Entre aspas, a publicação original até hoje. A publicação original ele falou assim: eu menti. Exato. O mal já tá feito, na Não verdade, existe essa associação. Eu escrevi uma mentira. Foi literalmente isso. Eu escrevi da minha cabeça. Por quê? Porque eu quero aparecer no Lancet, ou por sei lá o que, qual que é a minha agenda, não importa o motivo. Ele falou: eu menti. Aí se você entrar no Lancet hoje, você vai procurar lá estudo, autismo, Lancet, Sarampo Cachumbo Belo. Retract. Vai aparecer lá, retracted, com um carimbo vermelho, falando assim: eu publiquei e eu retirei, dizendo que os dados são falsos. Então, só que agora já gastei uma grana e eu fiz 52 cortes no mundo que mostraram que não tem associação. Não, e ainda tem gente usando isso. Então, assim, o mal já tá feito, né? Você encontra então, o estudo original. É uma grande pena, porque assim, eu entendo que o estudo de corte ele é necessário e importante nesse contexto, mas eu gastei uma grana que talvez eu nem precisasse se eu não tivesse achado uma falsa associação. Então, e outra, pessoal, isso acontece para o bem e para o mal, tá? Tem gente que vai lá, estuda uma determinada associação e fala, pô, isso aqui foi melhor para os pacientes. Quando você vai para o mundo remédio, então vou fazer esses pacientes fazerem mais X. Nada muda. A vitamina D foi um grande exemplo também. Óbvio que então a vitamina D mais alta foi só desfechos melhores. Começa a repor vitamina D, não muda nada. Aí você fala, pô, pera. Então você tem que selecionar populações que se beneficiam. Então isso acontece muito na medicina e esse é um grande exemplo de estudo que foi retirado. O cara foi desonesto. Não é nem que ele encontrou. Porque se fosse uma coisa que ele encontrou, uma associação, ainda não é uma verdade. Ainda vou ter que entender mais. Mas literalmente foi. Então, assim, a vacina de sarampo rubéola não é associada e não é considerada pela maioria dos pesquisadores, por causa dos estudos grandes de corte, que não mostraram uma diferença na população que toma e de que não toma, se vai ter mais transtorno espectro autista ou não. Então, isso é uma coisa bem curiosa e, infelizmente, houve uma desonestidade. Então, lá atrás, o cientista já foi desonesto. Sim. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo com essas coisas. E com grandes verdades também, porque sempre que é uma coisa assim, certeza que A mais B, você fala... Calma. Exato. A gente gosta muito quando a gente fala de literatura científica, foi associado, parece melhorar, nesta população há um benefício. A gente não gosta muito de falar assim, isso é melhor que isso, acabou. Porque muita gente quebra a cara quando a gente faz assim, né? Exatamente. João, e partindo um pouquinho pra gente pensar nas associações, a gente tá ficando velha já faz tempo que a gente saiu da residência de clínica, quer dizer, eu no caso, né, a Ana nem foi, mas a graduação. Conta pra gente mais ou menos, queria falar um pouquinho sobre vacinação em idosos. Perfeito. Eu acho que é uma subpopulação onde a gente teve uma ampliação grande do calendário vacinal, sei lá, nos últimos 15 anos. Tem coisa nova, né? E muitas vezes são negligenciados, né? Exato. Tem vacinas muito legais novas, que eu acho que vale a gente comentar. Então, assim, a primeira vacina nova que eu falaria pros idosos, que eles é a mais esquecida de todas, é a vacina de antipneumocócica. Vacina de pneumo. Tem várias, né? A gente tava aqui, a gente tava debatendo aqui, porque várias tem a 13, tem a 23, eu sou da opinião que, assim, se tem a 23, toma ao máximo, mas assim, eu não sei se tem indicação. Não, na verdade, não. Mas eu acho que tá por aí. Boa, é bom porque a gente contextualiza esse mundo aí. Então, vacina de pneumo tá indicada pra todo mundo que toma vacina de gripe menos gestante. Tá. Então, só pra lembrar, se você tá nos ouvindo e não tomou vacina de pneumo e tomou vacina de gripe, tem alguma coisa errada. Você devia ter tomado de pneumo também. É muito esquecida, é a vacina mais esquecida. Estudos da literatura, assim, boa, assim, na Alemanha, por exemplo, tem estudos de 120 mil pacientes, que eles tinham, com mais de 60 anos, todos merecem tomar vacina de pneumo, com mais de 60. Esperou-se 2 anos e virou quantos por cento tinha vacinado. Então, o cara fez diagnóstico de alguma doença crônica, esperou 2 anos, o sistema deles e mediram. Quantos vacinaram? 1 a cada 10 só. Então, nós já não estamos muito bem. E que completou sequência, 3%.
se tiver uma sequência Não, você tá falando envolvida. da Alemanha, né? Na Alemanha. Um país, não só um país rico, mas um país pequeno. Não, e o né? país consegue Teoricamente, medir esses você dados conseguiria medir. no sistema de exato. saúde. Porque ele sabe quem tomou vacina e quem não tomou, porque é registrado tudo, igual um SUS, se fosse um SUS para todo mundo, né? Então, assim, que a gente tivesse todos os dados do SUS na nossa mão, seria esse estudo. Então, se o SUS, quantos vacinaram? A gente teria esse dado, né? Então, 1 a cada 10. A gente não vacina muito bem os pacientes. A indicação a gente já esquece. Mas são as vacinas pneumocócicas? Nós temos, basicamente, as vacinas conjugadas e as vacinas não conjugadas, ou polissacarídicas. O que é a polissacarídica? É a pneumo 23. O que é 23? Vários açúcares de pneumo, antígenos pequenininhos. E aí eu vou lá e dou essa vacina para a pessoa. Então, são pequenos antígenos. O que é uma conjugada? Pego o antígeno e grudo com alguma outra molécula maior. Comumente, nas vacinas, isso é feito com, por exemplo, toxoide diftérico, que a gente sabe que a vacina de difteria é super imunogênica, por exemplo. O que isso faz para o seu sistema imunológico? Qual que é a diferença? Molécula muito maior. Então, ela é entendida muito mais como uma coisa muito mais importante. Ela chama mais a atenção do seu sistema Ela imunológico. recruta a sua célula T, mais do que os antígenos pequenos recrutam mais células B, não recrutam tantas células T, e aí gera memória. Então ela é muito mais imunogênica, muito mais potente, a vacinação dura muito mais, é muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então, de onde veio o primeiro estudo que chamou a atenção para isso? Tem a pneumo 23, tem 23 sorotipos, nossa, 23, incrível. Isso. E veio a pneumo 13, são 13 sorotipos, só que ela é conjugada. Tem estudo com DPOC, você vacina o cara com essa e com essa, esse cara que tem menos pneumonia. Mas, pô, ele tem mais tipos. Mas a vacinação é muito menos duradoura, estimula muito menos o sistema imunológico, tá? E ainda tem um efeito, a gente chama de efeito de alergia. Sabe quando a gente faz dessensibilização de alergia? Você fica dando antígeno de pouquinho? Se você der uma vacina de pneumo 23, durante 1 ano, esse cara responde pior a outras vacinas de pneumo. Porque ele foi exposto a esses açúcares. É como se fosse uma dessensibilização da alergia. Então é uma má ideia, vamos dizer, vacinar primeiro com a 23. Aí mudou, sempre com a 13. Só que a 13 não tem todos os tipos. Então o que eu faço? Dou a 13 primeiro, te dei imunidade e eu dou a 23 como um reforço. E aí ela funciona melhor. Ela ainda tem um efeito de durante 1 ano responder mal a outras, mas eu não preciso, porque eu tomei uma 13. Aí é uma 13, uma 23 e uma 23 daqui 5 anos. É isso que a gente faz para os pacientes. E a distância entre essa 13 primeira e a Pelo menos, 23? a recomendação é pelo menos 4 semanas. Mas 4 pode ser um pouco mais, mas pelo menos 4. Ô, João. Só que o que mudou? Aí a novidade que mudou é que hoje nós temos a pneumo 15 e a pneumo 20 conjugadas. Então foram upgrades, é natural. A gente vai melhorando as conjugadas. Então eu queria que você falasse assim, qual que é o ideal? Eu queria ter a 23 conjugadas. É que parece que não precisa, viu? Na verdade, os tipos, né? Mas a gente tem hoje a 20 conjugada, é a vacina mais nova de pneumo que está aprovada no Brasil. E qual que é a vantagem? Pega quase todos. E, inclusive, tem alguns que pegam um pouquinho cruzado. Então, qual que é a grande vantagem? Eu dou uma 20 e não preciso dar 23. E aí virou uma 20 só. Não tem sequência. Uma dose única. Dose única. Que sempre é o sonho. Melhor. O sonho de todo infectologista é uma vacina dose Porque, única, né? inclusive, amplia a vacinação, né? Porque a pessoa Mais às vezes fácil, não você volta, não né? precisa voltar. Nos Você pacientes, perde muito menos gente, né? quem vai fazer algum tratamento imunossupressor, muito comumente toma uma e depois vai fazendo químio. Aí não Claro, toma a aí segunda não porque tá fazendo pode. químio. Aí fica, não sei se vai Adiando. adiantar, pipipipopopó. Beleza, tomou a 20, então hoje nós temos pneu 20, que é um negócio Então, isso é nacional. recomendado para todo adulto. Para todo idoso, acima de 60, e para pessoas com doenças crônicas, acima dos 18 é o clássico, mas as crianças também tomam num esquema diferente. Sim. Ô, João, e super longevos? Eu já puxando pro meu lado, eu tenho uma avó de 99 anos. É claro que ela não teve no estudo, não tinha. Claro. informação. Mas existe uma data, a gente tem Quanto dura, recomendação- né? Não, de data máxima pra Não, vacinar? não. A Posso 20 para todo mundo, acima de Que legal. 60, 65, alguns, Tá. mas 60 pra gente já é Perfeito. suficiente para você tomar. Tá. Ela é aprovada desde os 18, só que a questão é quanto que beneficia de fato a Claro. pessoa, né? Então, E se ela o não tiver custo nenhuma. disso, né? A gente acaba Claro, escolhendo claro. o que é a população que vai se beneficiar mais. né? Exatamente. Inclusive, a gente deve ter a pneumo 20 no SUS. Em breve vai ter consulta pública para as Ai, que pessoas legal. votarem lá e darem a sua opinião. A gente Legal, deve ter no sucesso. SUS. Vai ser muito bom para os adultos com alguma Sim. comorbidade. Vai ser muito legal. Claro. Hoje nós não temos a 13 só. Vamos ter a 20. E de outras vacinas para idosos? Zoster? Isso, eu acho que é claro, todos os pacientes, os adultos em geral, eles podem tomar, eu vou falar muito rapidamente, tá? Eles podem tomar vacina de sarampo com rubéola se não tiver atualizado, eles podem tomar vacina de varicela se nunca tiveram varicela, eles podem tomar vacina de hepatite A, eles podem tomar vacina de meningo. Tudo isso são vacinas boas, mas não vou falar tanto dessas, vou falar das mais importantes para os idosos, porque, claro, os idosos podem morrer de meningite? Podem. É pra tomar vacina? É, mas vou falar do que mata mais, que é a meningite do idoso que mais mata é pneumo, então nós só falamos aqui. A vacina de pneumo protege contra todas as doenças invasivas de pneumococo, pneumonia, meningite e bacteremia. São super comuns nos idosos e grande Sim. causa de morte no mundo, né? Inclusive é bom falar isso, que a gente fica achando que o paciente que vai morrer de pneumonia é o cara com 5 doenças, e não é verdade, tá? A literatura mostra que quem vai morrer de pneumo vai pra UTI por pneumo, 2/3 só tem, tipo, uma comorbidade, ou é um risco considerado médio, ou seja, um diabético, só diabético. Ele tem risco moderado de pneumo, ele vai compor a população. Claro que o cara imunossuprimido, idoso com 8 comorbidades, ele vai
tem uma mortalidade maior e uma chance maior? Sim. Mas 2/3 de quem tá no UTI não tem um risco tão alto, tá? 2/3 de quem morre tá ali com uma doença, ou ele é tabagista etilista, por exemplo, já é um cara que vai estar compondo a população de UTI, hipertenso e diabético, pronto, já tá aí, tá? Então, acho que é primeiro importante falar isso. Agora, qual foi a pergunta? Eu esqueci agora. As outras vacinas Boa, para só que idosos. daí eu vou focar nas doenças que matam mais os idosos, né? Então, o outro grupo de doenças são os vírus respiratórios. Então, se a primeira doença é pneumo tem o ano inteiro, a outra são os vírus respiratórios. E o que tem de mais novo, então, a gente falou influenza, que é super velha, conhecida, né? Acho que é importante falar que vírus respiratório tem uma coisa importante, que a vacina, ela tem um efeito, um objetivo diferente. Então, ela não é para você não ficar doente, ela também serve para não ficar doente, ela diminui a chance de você ficar doente, mas ela serve para você não ter casos graves, tá? Então, infelizmente, alguns vírus, eles se mudam muito rápido com o tempo, com a passagem do tempo. A influenza, a gente faz uma vacina anual, porque justamente as mudanças são muito rápidas, né? E a gente tem uma eficácia vacinal que ajuda muito para não ser internado, para não morrer. Só que para não ficar doente, ela não é tão eficaz assim, tá? Pode ser, às vezes, em alguns estudos, depende da estação, 40%, 30%. Então, eu fico resfriado, mas você não tem pneumonia, você não morre de pneumonia. Exato. Pela influenza, você não é internado e tal. Então, a vacina de influenza é a outra, que a gente nunca pode esquecer. E tem a nova vacina, as duas vacinas que estão novas, que são as vacinas de vírus do céu respiratório. Mas você fala assim, vírus do céu respiratório, onde que eu vou falar disso? Bronquiolite de criança. E realmente até a gente brinca, né, que as mães que tiveram um filho com bronquiolite, elas tomam 10 vezes a vacina na próxima gravidez, porque é uma doença muito ruim pra criança, né, é terrível. Muito grave. Quem já viu uma criança tomando oxigênio na caixinha de O2 ou na UTI, neonatal, lá, pequenininha, porque teve bronquiolite, é muito triste. Só que no adulto ela causa pneumonia, a gente esquece. O que acontece? Se você perguntar para os healthcare professionals, profissionais de saúde, quantos pensam em VSR? Aí eles vão falar, mais ou menos assim, 60% vai dizer para você que eles não pensam em VSR no dia a dia. E causa de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aquela pneumonia viral que vai para o hospital que precisa de O2, no Brasil, ano passado, teve mais VSR do que influenza e Covid juntos, tá? E esse ano foi o que mais internou, tá? É que o influenza foi forte esse ano. Não ganhou da influenza somado, mas ele foi o que mais causou internação. Então, se fosse perguntar quem internou por vírus respiratório, qual foi o vírus? VSR. João, por que eu trabalho no dia a dia no PS eu não vejo? Porque a gente não testa. E testar precisa ser PCR. Por quê? Porque o antígeno é muito bom para criança, mas ele é muito ruim para adulto. Então, a gente não faz diagnóstico. E qual que é a vantagem? Porque para quer saber isso hoje, porque tem vacina. Então, nós temos 2 vacinas aprovadas do VSR hoje. Nós temos a Arexvy, que é da GSK, e a Abrysvo, que é da Pfizer. E a Arexvy é aprovada para idosos, e a Abrysvo tem mais estudos. Então, de novo, aquele negócio. Onde foi estudada essa vacina? Foi estudada em gestante, foi seguro, protegeu o bebê. Então, vacinamos as gestantes com a Abrysvo. Também tem um estudo que foi feito em imunogenicidade em pessoas mais jovens, porque a ideia é idosos. Mas e se você for um jovem com comorbidade? De 18 a 59 anos, foi estudado também e foi eficaz. E também foi estudado em grupos de pacientes imunodeprimidos. Não são todos, mas para nós interessa muito quem é dialítico, quem fez um transplante de órgão sólido. Esses caras estavam nesse estudo e uma dose só foi tão eficaz, foi tão imunogênica quanto o dos idosos, uma dose só. Então a gente aceita que uma dose só da Abrysvo funciona também. Então temos 2 vacinas hoje, para os idosos as 2 estão aprovadas, para comorbidade e para gestante, a Abrysvo que é da Pfizer que está aprovada. Uma dose só. Quanto tempo dura? A gente acha, porque a gente sabe hoje, 2 anos ela vai durar. Não sei se vai ter que vacinar depois. O vírus respiratório não muda tanto como muda a influenza, como muda a Covid. Então, pelo menos até o momento, 2 anos ela está protegendo, isso é muito bom. Mas vamos ver, o tempo vai dizer. Mas acho que é legal mencionar uma coisa. Vê como eu falei o seguinte, essa vacina está aprovada para esta e esta população, é porque justamente os estudos foram feitos em populações diferentes. Então, eu tenho que interpretar com muito cuidado quando eu falo de vacina, porque eu tenho que olhar qual população foi feita e qual foi o desfecho do estudo, tá? Então, a vacina GSK foi estudada em gestante, mas teve uns alarmezinhos de segurança. Aí eles falaram, faça mais estudos, nós não vamos aprovar em gestante ainda. Então, é isso, e é assim que funcionam as coisas. Então, para a vacina ser aprovada como indicação assim, é natural que ela vai ter vários problemas. Então, veja, eles não têm o estudo de adultos. Por que eles não fizeram isso de adultos? Sei lá, não vale a pena, não tem dinheiro. Não é aprovado para adultos. Então, vai acontecer isso com as vacinas. Vai ser aprovado numa população, numa situação, e vai ter vacinas que vão ter sinais de problemas, como teve a vacina GSK na gestante, eles vão falar, não, então, gestante por hora, não. Faça mais estudos para ver se é seguro, daí eu aprovo na gestante. Aí é assim que funciona. Perfeito. E é isso, aí temos influenza e Covid, são as outras que são, né, a influenza todo ano, continua sendo a mesma coisa, lembrando que a vacina não protege da doença 100%, ela protege de ficar grave, e o Covid é o grande problema, por quê? O vírus parece que muda bem rápido, né, e então as vacinas de Covid estão recomendadas no Brasil a cada 6 meses, mas já tem alguma literatura que 4 meses meio que é a maior proteção, tá? Tem um estudo do CDC mais recentinho, que você tomou a vacina nos últimos 120 dias, você tem uma proteção aí, você tem uma chance de
30% menos de ir pro PS, de 40% menos de ser internado. Uhum, Então, veja que os números não são tão grandes, sim. mas comparado com quem tomou uma vacina menos recente, com menos de 120 dias. Então, é difícil mesmo, esse bicho muda pra caramba, É. e ele é bem complicado, né? E é complicado também porque você tem que pensar, você vai ter que vacinar a cada 6 meses, por exemplo, né? Vamos pegar aí os dados de 6 Isso é meses. complicado. A logística é muito Sim, complicada, sem né? dúvida. E o Qualquer custo, coisa né? qualquer vacinação recorrente já é complicada, vide a influenza. Perfeito. Mas a cada 6 meses, até a logística, eu fico pensando na logística de trazer a vacina mesmo, sabe? De levar, de distribuir, por exemplo, para os postos de saúde. Claro, Porque claro. primeiro você chega no posto de saúde, não tem, acabou. Fica mais claro, porque assim... Ou se tiver sobrou, sobrou, ou ela não é tão atualizada, porque então assim, tá mudando muito rápido. é complicado. É legal falar da vacina de Covid alguns detalhes importantes, porque tem se discutido muito, é a vacina mais, talvez, discutida do mercado, hoje, mais controversa, né? Acho que a gente tem que ter algumas coisas que a gente tem que parar pra pensar. Então é legal mencionar um pouco da história, né? Quando a gente começou a vacinar pra Covid, todo mundo tava morrendo de Covid, de jovem a idoso. Tinha tantos casos que, putz, os jovens morriam de Covid. Então qual que era a discussão? Meu, vacina todo mundo, socorro, meu Deus, né? O tempo passa, a doença muda, o vírus muda também, né? E aí eu acho que aí a gente tem que julgar com muito carinho esses dados, né? Porque que acontece? Um cara de alto risco para doença por Covid, ele vai se beneficiar muito mais, a gente tem que entender isso, do que uma pessoa de baixo risco Uhum. ser vacinado. Então é natural que, veja, se você. É o que a gente acabou de falar. A gente vacina todo mundo, beleza. Mas espera, o jovem, qual o benefício e o risco para ele? É diferente do idoso com doença, é diferente do paciente fazer quimioterapia. Uhum. Então é natural que eu vá falar pra você assim, olha, o cara o paciente hematológico que vai fazer um transplante, que faz quimioterapia, eu vou querer vacinar ele a cada 4 meses, sei Sim. lá. E o cara jovem saudável, pô, quantos morrem de Covid? Muito menos. Então é natural que pra esse cara tenha menos benefício fazer 12 doses de Covid. Claro. Então é natural que se tenha essa questão de, pô, nossa, João, mas estão indicando pra todo mundo 50 doses. Não, tudo bem, vamos ponderar e usar com calma as evidências que nós Até o temos. gasto, né? Imagina, esse é custo de saúde. Né? Você Exatamente, precisa priorizar exatamente. para onde você vai colocar o dinheiro, mas eu acho que não tem dúvida para quem tem comorbidade que vale a pena Isso, continuar então, vacinando. Né? exato, aí a questão é essa, cuidado com os Exato, excessos também, né? Porque também. daí começa. Eu acho que a controvérsia do Covid virou assim, porque tem gente que fala assim, é pra vacinar todo mundo 20 mil doses. Não, pera. E é claro, quando você tá numa situação que. É colocar pro paciente isso como a gente faz com qualquer tratamento. Olha, a taxa de doença, de morrer por Covid na sua faixa etária, com a sua doença, com a sua saúde, é isso. Ou então é isso. Qual o benefício da vacina? Vai ser. E aí é claro que esse cara, proporcionalmente, é lógico, esse cara vai ter uma relação risco-benefício diferente. Uhum. O que a gente sabe sobre a vacina de Covid? Que se você tiver Covid, você morre muito mais do que se tomar vacina. Se você tiver Covid, você tem muito mais complicações do que se você tiver tomado a vacina. A vacina é muito mais segura do que a doença, Sim, lógico, né? sem E dúvida. os efeitos colaterais da vacina são muito menores do que qualquer coisa que a doença poderia te trazer. Isso tem que ficar muito claro, tá? Por outro lado, veja, se você tem 0,0001% de morrer de Covid e 0,0000001% de ter miocardite, talvez você fique mais incomodado do que o cara que tem, sei lá, uma mortalidade por Covid desse cara é 20%. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e aí eu entendo que existe uma relação de, o cara, a chance dele ter problema é muito pequena. Gente, a vacina é segura. A porcentagem de efeitos colaterais é muito baixa. Ela é muito melhor ser vacinado do que ficar doente. Sim. Muito melhor. Não tem, mas isso não tem dúvida, isso está bem claro. Só que é claro que quando eu falo de população de alto risco e de alta mortalidade, vai ser muito mais benéfico do que para esse cara aqui. Claro. Então, é claro que vai ter uma discussão e uma controvérsia. Não adianta chegar aqui e falar assim, é porque senão eu falaria assim pra você, pega a vacina de VSR e dá pra todo mundo. Pô, João, mas custa caro. E qual que é o benefício? Tem um benefício. Tem efeito colateral? Tem. Quantos por cento? Muito poucos. Mas se eu vacinar 6 bilhões de pessoas, Vai aparecer com Vai algum- aparecer eu vou ter alguns efeitos colaterais graves. número absoluto Graves. Tem gente que vai morrer da vacina. exatamente. Vai acontecer. Vai acontecer. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que eu sempre falo quando alguém tem efeito colateral da vacina são duas coisas importantes que a gente tem que ter. Cuidado com as falsas associações, que a gente já falou aqui. Então, um exemplo, a gente tem uma vacina nova que a gente não falou, que é Zoster, que é muito legal. Que eu ia Sim. perguntar. É Eu grande. ia te perguntar também, porque é uma coisa que eu atendo muito, é neuralgia pós-herpética. Putz, que desgraça de doença. Né? Eu tenho pacientes de neurologia pós-herpética, é uma desgraça de doença, né? Qual que tem de legal da vacina de Zoster? A vacina de Zoster nova, ela é recombinante, então ela pode ser dada para pessoas que têm problemas imunológicos, ela é segura, não causa doença. Beleza? Ótimo, primeira coisa. E ela pode ser dada quando a pessoa acabou de ter Zoster. Na outra vacina a gente esperava um ano. Isso. Hoje não E precisa daí, às mais. vezes a pessoa tem de novo Nem um imagina, outro nem quando lembrava, nem tomava vacina. Nem deixa pra lá, passou um ano. Exatamente. É. Hoje você pode, inclusive a literatura foi sugerindo cada vez mais perto, então você teve zoster já pode tomar vacina, só que tem que tomar cuidado. A gente espera o paciente melhorar completamente do zoster, espera um tempinho,
Que ele Por pode... quê? Pra ele não fazer uma associação do tipo. Porque às vezes eu vou lá e de vacino dor. e o cara tem neuralgia. Aí ele fala que a neuralgia foi da vacina. Isso é Exato. super... É uma associação, mas é uma Sim. falsa associação. A literatura mostra que quem tomou a vacina de zoster, mesmo que tenha zoster, tem 99% menos neuralgia. Sim. Imagina, é Sim. brilhante. É sensacional. É sensacional. Então, ela pode nem proteger ela protege muito contra ter zoster, mas ela pode nem proteger completamente contra zoster, mas é neuropatia, é no pé. A Exato. eficácia é muito boa. Então, você vai tomar vacina pra quê? Pra não ter zoster? Sim, também. Mas ainda pode ter. Mas se você tiver, não vai ter neuropatia. E qual que é o problema da zoster? Ficar com dor no nervo que ficou doente depois. E é uma dor. E a dor é absurda. alucinante. E E é todo uma... mundo que teve e fala, dura. se eu soubesse, eu teria tomado a vacina Dura antes. um ano, dura mais de ano, você tem que ficar lidando com um monte de medicamentos. Os medicamentos de dor neuropática não são agradáveis para o paciente, Nada, nenhum é livre de exatamente. efeitos colaterais, todos têm efeitos colaterais de normalmente boca os- seca, a sonolência, Exatamente. todos, não tem, né? Ou coisas piores, né? Mas assim, é bem complicado. Então, zoster tem esse detalhe, acho que é importante falar um pouco E a tudo isso. recomendação da idade para tomar A partir dos 50 ela foi 50, né? estudada, tá? Uhum. Mas, de novo, é legal esse exemplo. Então, zoster vai beneficiar muito mais uma pessoa que tenha mais 60 e que tenha algum problema neurológico. Se tiver diabetes, então, é um risco de neuralgia, vai ter muito menos. A incidência de neuralgia é muito mais alta nesse cara. Posso vacinar com 50? Pode. Tem proteção com 50? Tem. Mas o NNT, aquela brincadeira que a gente gosta de falar, né? Quanto você precisa vacinar para prevenir um zoster? É muito menor, tem que vacinar muito mais gente com 50 a 60 do que com mais 60. E com mais de 70, mais ainda. Só que o problema de mais de 70 é que já teve um monte de neuralgia. Já Sim, perdeu, por outras às vezes, o causas, timing para alguns Isso, mas pacientes. se eu vacinar o cara Mas de ok, 70, ele vai ter muito mais benefício da vacina do que o cara de Sim. 50. Sim, claro. Mas aí já passou um tempão que ele poderia ter tido os ossos e ter ficado com uma sequela. Claro. Então eu acho que é importante a gente ter cuidado, porque, de novo, gente, vacina é bom, é seguro, em geral mas não é pra todo mundo, não é pra toda hora, não é 50 doses. Uhum. Tem problemas, tem efeitos adversos sim, claro que tem, né? Então a gente tem que respeitar a população que mais se beneficia, a gente tem que respeitar a população que tem efeito adverso. Então, cuidado também a gente tem que ter. Então, eu entendo críticas do tipo assim, tem que vacinar todas as crianças para Covid. Eu entendo essa crítica. Qual que é o benefício real? Quanto que eu tô gastando? Eu posso ter um efeito adverso, querendo ou não. São coisas que a gente tem que ponderar, né? Agora, as pessoas de alto risco, é muito claro que se você vacinar, você vai ter menos problemas. Então, a gente respeita isso. A gente não tá falando para vacinar para VSR todo mundo. A gente tá dando vacina de zoster para criança. Isso. A gente não pode ser maniqueísta também, né? Claro. Vamos vacinar todo mundo ou não vamos vacinar ninguém. Perfeito, O maniqueísmo na exatamente. medicina, ele é sempre ruim, né? E é bom pegar e ler os dados, entender do que está falando, né? Eu acho que para contar coisas como a cultura pop ou a influência popular, o que está falando na mídia afeta a aderência à vacinação. Uhum. Eu morava numa cidade do interior, não vou falar onde para também não incriminar. E aí teve uma epidemia de febre amarela. Vocês lembram que teve epidemia de febre amarela? Lembra? E aí era o seguinte, esse município ele foi tão bem que ele vacinou mais pessoas do que existiam no município. Nós falamos assim, como isso aconteceu? As pessoas iam pra lá pra ser As vacinadas. pessoas iam lá para tomar vacina. Elas iam para lá tomar vacina. Aí eles viram que todo mundo estava indo tomar vacina, não era daquele município. Imagina. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, precisa de um comprovante de Comprovante de residência. residência. Aí o que aconteceu? Tinha gente na porta do posto, alugando a conta de luz. Você tá Mentira. brincando. Juro por Deus. Gente, é muito Brasil E isso. detalhe, a febre amarela é a vacina, teoricamente, que nós temos hoje no mundo, mais reatogênica, É isso que eu ia mais dizer. cheia de É a das diversos, mais cheias de e com complicação. mais riscos. E as pessoas estavam com medo da febre amarela, vai tomar vacina. Olha Pra você ver só. como... Alugava uma conta de E luz. pagavam para alugar a conta de luz. Esse foi o município mais eficaz, ele vacinou 120% das pessoas. Que loucura. Então é uma loucura, as casas ficaram enormes, tinham 20 pessoas cada casa lá, foi Imagina. incrível. A Não, mas população é interessante aumentou. você falar né? sobre isso, acho que até esse tema de vacinas e no adulto, e até essa relativização que a gente precisa fazer, porque muitas vezes quem vai orientar o paciente saudável, né, digamos assim, o paciente que Perfeito. não tem um acompanhamento médico regular, porque ele não tem nenhuma comorbidade Uhum. que necessite disso, né, a gente sabe que boa parte dos pacientes não vão ter um geriatra ou um clínico que acompanha ele. Eles vão ser orientados pelo médico do posto, pelo médico da família, às vezes, que é de outra área, então é importante falar Hoje tem isso muita gente que procura médico para saúde, performance, Exato. Isso, etc, médico do etc. esporte, sempre Perfeito, né? Então perfeito. acho que é importante falar isso mesmo. Com certeza. E eu acho que assim, gente, de novo, tem que tudo tem que ser com calma as coisas. E cuidado com essas associações. Teve várias associações assim. Do tipo, tomei vacina, aconteceu uma coisa ruim comigo. É muito comum essa associação. Existe mesmo. Gente, aconteceu uma coisa ruim com você. Você não tenta achar uma explicação lógica por que aconteceu aquilo. Sim. O nosso cérebro ele foi feito para fazer associações. Exato. Né? E infelizmente a gente tem muitas associações falsas e muitas não causas para as coisas que acontecem. Muitas coisas acontecem por acaso, inclusive nos estudos científicos. Então, Exato. a gente tenta fazer de um jeito que detecta acasos, o máximo possível. Mas nem sempre vai detectar todos. E, infelizmente, algumas coisas acontecem que a gente só descobre depois.
E a gente tá cansado de descobrir populações que beneficiam mais e populações que beneficiam menos. Então, quando eu pego todo mundo, na época da pandemia, se eu pego todo mundo e vacino todo mundo, você vê que quem foi vacinado foi muito melhor que quem não foi. Sim. Tá perfeito esse racional. Beleza, então vacina é bom. Beleza, vacina é melhor que nada pra todo mundo. Mas peraí, vamos nos subgrupos. E tudo é assim, né? Claro. Todas as doenças crônicas que a gente trata, você vai falar assim, esse remédio é muito bom. Mas pera, no renal crônico deu ruim. Então pode dar pra todo mundo, menos no renal crônico. Perfeito. E vacinação é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com populações que têm problemas. Claro. Tem gente que, infelizmente, por doença autoimune, reativa a doença autoimune quando vacina. É comum isso? Não, Mas pode acontecer. mas pode acontecer. A gente também não vai negar que isso pode acontecer, Então a né? gente tem efeitos adversos. O que tem que ficar claro para as pessoas é que, para todas as vacinas aprovadas no mercado hoje, tem muito menos efeito adverso do que, é muito menos do que a doença te causaria. Os efeitos adversos da vacina são muito menores do que o benefício. Isso é muito claro para todas elas, tá? Agora, nós não vacinamos, por exemplo, o idoso que nunca vacinou por febre amarela, porque existe uma probabilidade da pessoa ficar doente pela vacina. Perfeito. Tem uma contraindicação formal aí. Nós não vacinamos pessoas para dengue com a vacina antiga que nunca tiveram dengue, porque pode levá-los a ter dengues mais graves. Tem contraindicação de vacina também. Posso ser alérgico à proteína do ovo, que é o que mais tem de componentes ou de solventes ou de adjuvantes nas vacinas. Perfeito. Então são coisas que a gente tem que usar com cuidado. Eu acho que valeu a gente revisar essas coisas, evidências, mas lembrar que assim, as vacinas passaram por muitos estudos de segurança antes delas chegarem no mercado, com certeza. Todas elas, e a do Covid também. A diferença é que no Covid foi feito mais rápido porque tinha um N muito maior. Sim. Exato, Sim. você tinha uma explosão de casos em todo lugar, né? Era muito mais Exato. rápido para terminar o estudo. Isso é legal do que falar, porque os Isso. estudos para mostrar benefícios precisam de, você calcula, eu vou ter lá 10 mil pacientes, aí eu preciso ter, na verdade não é por pacientes, é quantos eventos por eu preciso ter. eventos, exato. Então quantos Covid graves eu preciso ter para dizer que a vacina funciona? Preciso ter 1000. Você botava 2.000 pacientes, 1000 tinha Covid grave, entendeu? Lógico. Tava nesse nível o negócio. Então é natural que muito rápido eu tenha evidências robustas de que a vacina protege, não é por acaso. Rápido, muito rápido. E foi o que aconteceu, né? Perfeito. Então é natural. Agora, vacinas como sarampo e rubéola, na época que elas foram aprovadas, tinha muito sarampo. A Exato. vacina de sarampo foi uma das primeiras. Tinha muito sarampo, expulsão de sarampo. Aí você vacinava as pessoas. Parou de ter, sarampo. exato. Hoje, se eu fosse aprovar uma vacina para sarampo, Ia ser muito difícil. ia ser muito difícil. Como Eu ia que ia precisar de achar, né? 30 anos para juntar 1000 casos de sarampo. Poliomielite, idem. Se eu fosse ter uma vacina nova de poliomielite, se eu quisesse criar uma nova vacina, putz, ia ser impossível, difteria. Perfeito. Acabou, porque nós acabamos com essas Isso. doenças. Dito isso, nós temos vacinas muito eficazes, não queremos voltar a essas doenças que, aliás, a gente de vez em quando tem Exatamente. por baixa cobertura vacinal. Perfeitamente. Vacinemos-nos para essas doenças que foram erradicadas já no passado pela vacinação. Exato. Né? E questionem, porque se forem ler, ouvir as pessoas falando sobre medicina, Exato. né? Questionem essas verdades absolutas e fáceis e rápidas. Perfeito. Pouquíssimas coisas que a gente trabalha tem uma solução assim, ó. Exato. É óbvio que isso é bom, é óbvio que isso é ruim. Aí você fala, não, pera, Exato. quão bom isso é e pra quem isso é bom? Porque Perfeito. geralmente é o que a gente acaba encontrando os problemas aí nessa história toda. Perfeito. Passa rápido. João, foi um prazer enorme te receber. Mas- Deixa aí os seus contatos, os Os contatos do arrobas. InfectoCast. Tudo meu, então, me siga no Instagram, @Dr. João Prats, e eu tenho que falar isso, que é TS, T mudo, não é pra T's, não é pra T's, não é Prats com Z, não é Brits, tem um cara que chama de Brits, a gente brinca mesmo. Tá bom, é Prats. E, claro, sigam a gente, inscrevam-se no nosso canal no YouTube no InfectoCast. A gente tem um podcast de infectologia com conteúdos aí variados sobre tudo que vocês quiserem saber sobre o mundo da infectologia. A gente brinca que o nosso slogan é a gente conta o que ninguém te conta. Então que vamos legal. escutar a gente lá. E meninas, foi um prazer, muito obrigado. Que delícia participar com vocês, passou muito rápido. Muito Não, o obrigada, prazer foi João. nosso, É com que eu falo certeza. pouco e sou pouco entusiasmado com esses temas. Não, mas assim que é bom. Raquel, onde as pessoas te acham? Eu tô no @endocrinofeelings e você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê para dúvidas, críticas, sugestões ou elogios. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.